Olá, tudo bom, pessoal? Boa noite para quem está com a gente de noite. Boa tarde, bom dia para você que está vendo a gente no futuro. Hoje a gente vai ter uma live especial. Sempre é especial, né? Mas hoje tem um gostinho de quero mais, de uma alegria estar trazendo uma grande amiga nossa, a Ceres Tramontini. Ela é uma pesquisadora da área de estudos de paz, e aí ela vai contar um pouco para a gente sobre essa área diferente, né, que não são todos que conhecem, e ela vai falar um pouco também sobre essa coisa de como é a formação para ser um agente de paz. E aí, tá entrando. Olá, Olá! Boa tudo noite! bom? Bem, e Boa você, noite, Maurício? tudo ótimo. Que bom! E aí, Séries, eu estava falando brevemente sobre você, uma pesquisadora da área dos estudos de paz, uma praticante de meditação, uma pessoa maravilhosa, Hum. mas eu não sei outras grandes, que outras coisas você gostaria de falar, por favor, Ah, sobre o seu currículo, alguma coisa? primeiro eu quero Ah, agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. Fico muito feliz pelo convite do Maurício, da Casa Caruna. Um trabalho muito lindo que vocês desenvolvem e agradeço a todo mundo que está na live com a gente, né? Esse tema sobre os estudos de paz e de conflitos é um tema muito caro para mim. Eu tenho desenvolvido desde acho que 2011, assim, foi uma jornada mais acadêmica, né? Então, eu acho que com relação ao meu currículo, não sei se tu quer falar, eu fico um pouco constrangida de falar um pouco da minha jornada. O que que é que você para mim a gostaria de Séries saber? é essa pessoa maravilhosa que tem mestrado em estudos de paz, está fazendo seu doutorado, fundadora da Paz e Mente, e aí a pessoa responsável por trazer grandes mestres do ponto de vista budista para o Brasil, fazendo essa interface, né, de trazer muito da cultura tibetana para o Brasil também. E agora tá carregando aí esse grande nome aí da cátedra da Unesco para estudos de paz aqui na América Latina, né? Então, uma pessoa maravilhosa que a gente se conheceu um pouco longe, né? Sempre ouvi muito falar das séries. A gente foi se conhecer lá nos Estados Unidos em um congresso de pesquisa contemplativa, muito, muito lindo, assim. E nunca mais saímos muito de perto, né? É verdade. Agradeço a tua generosidade. Então, acho que complementando assim, para quem não esse campo dos estudos de paz e de conflitos, ele é um campo muito novo para nós brasileiros, né? Eu acho que os temas sobre paz e conflito é um tema muito vivo em todas as culturas de todos os tempos. Então, sempre como seres humanos relacionais, a gente está sempre nessa investigação, né? Talvez não há muitos anos atrás de uma forma acadêmica, hoje já tem esse campo mais consolidado, mas os estudos de paz e de conflitos como um campo acadêmico, ele é muito recente, ele tem menos de 100 anos, né? E aqui no Brasil ele é mais recente ainda, então eu fiz o meu doutorado, o meu mestrado na Cátedra de Paz da Unesco, e na época que eu fiz, eu fiquei me questionando por que nós não temos esse campo de estudos de paz e de conflitos consolidado na academia brasileira, né? Então, ao invés de voltar minha carreira para fora, eu decidi voltar para o Brasil e a gente, juntos com um grupo de pesquisadores, começar a implementar essa área. Então, assim, o que que são o campo? O que que é o campo dos estudos de paz e de conflitos? Muitas pessoas elas acreditam que esse campo ele pertence às relações internacionais ou as pessoas fazem essa conexão, né? E o campo de estudos de paz e de conflitos ele é um campo interdisciplinar completo com epistemologia própria.
então ele tem menos de 100 anos, né? Então ele bebe da fonte da psicologia, do direito, da sociologia, da antropologia, da teologia, das práticas contemplativas. Então, é muito interessante a história da fundação dos estudos de paz, porque o pai dos estudos de paz se chama Galton. Então, ele é um grande pesquisador norueguês. E o que ele identificou? Que o campo do direito, o campo da antropologia, o campo da medicina, o campo da psicologia, todas essas disciplinas, esses campos, eles não dão conta dos questionamentos das relações humanas. Então, ele disse, precisamos criar academicamente o campo dos estudos de paz, que ele é interdisciplinar, e ele vai beber um pouquinho de cada uma dessas disciplinas e vai montar, né, digamos, um arsenal mais completo, um escopo mais completo interdisciplinar, para a gente investigar quem somos, as nossas identidades, a violência, o conflito, a paz. Então, ele é um campo muito amplo. Né? A gente fala muito dentro como pesquisador que ele é um campo bem generalista, né? E cada, digamos, pesquisador de estudos de paz e de conflitos, como ele é um campo muito vasto, escolhe um foco, né? E o meu foco é a ciência contemplativa, é a pedagogia contemplativa, como esse olhar para dentro, né? Porque dentro dos estudos de paz e de conflitos, e principalmente dentro das relações internacionais, existe muito essa orientação da busca da paz externa, né? E que isso é importante, a gente não pode descartar isso. Existem muitas ferramentas, métodos maravilhosos de tentar, né, digamos assim, reduzir um pouco mais o sofrimento humano, que ele é amplo, vasto e infinito, né? Todos nós sabemos. Agora, não descartando isso, eu senti como pesquisadora, e como pesquisadora dentro da ciência contemplativa há mais de 25 anos, essa lacuna dentro dessas pesquisas de não integrar esse mundo interno também. E é como unir, né? A gente observar essa interdependência entre o interno e o externo, e como eles se relacionam. E como essa pacificação interna, né, dos gatilhos, das minhas emoções, né, essa pacificação, o quentinho do coração, afeta no meu andar no mundo. Né? Então, isso é o que é de mais caro para mim e é o meu foco de pesquisa já há muitos anos. É um foco de pesquisa bem amplo, digamos assim, né? Então, em geral, ele vai beber, dependendo do lugar. Veja se é isso, né? Pelo que eu entendi, então, dependendo de onde ele surge, ele pode vir com uma vertente mais, sei lá, talvez do direito, uma vertente mais da sociologia, da antropologia. E aí você está trazendo essa vertente dessa questão da ciência contemplativa, né? Mas acho que antes da gente entrar um pouco nisso, eu acho que uma coisa que a gente, como você bem colocou, né, é tão novo isso, né? E aí a gente ouve muito falar de mediação de conflitos, né? Tipo, o mediador de conflitos seria o agente de paz seria um mediador de conflitos quando a gente está falando em coisas maiores? Seria mais ou menos isso? Você pode explicar um pouco para gente? Uhum. Eu acho que esses conceitos, tudo é contextual. Eu gosto de pensar assim, né? E academicamente também, a gente gosta de ver cada coisa, cada palavra e né, tudo dentro do seu contexto. Não necessariamente um mediador é um agente de paz, mas um mediador pode se tornar um agente de paz, né? E o agente de paz também pode ser, na verdade, o agente de paz, ele acaba sendo, de certa forma, um mediador. Porém, o que eu gostaria de refletir com vocês é o que é o conceito de mediador? O que é um mediador, né? Eu acho que a gente precisa um pouquinho abrir um pouco, que nem a Lama Elizabeth fala, né? Abrir um pouquinho essa palavra para a gente começar a compreender um pouquinho. Como pesquisadora, dentro da ciência contemplativa e dos estudos de paz e de conflitos, se trabalha muito essa pesquisa também, esse olhar, o lugar de fala, né? Em primeira pessoa. Então, eu como pesquisadora, para mim, o conceito de mediação, de mediador, digamos assim, ele é bem amplo,
Talvez em algumas outras abordagens o conceito é um pouquinho mais restrito. Mas eu gosto de pensar que todos nós somos mediadores, né? De certa forma. Por quê? Porque o conflito faz parte da experiência humana, né? Basta eu estar sozinho comigo, eu não preciso nem de uma outra pessoa, né? E eu tenho conflitos, às vezes, com os meus processos emocionais, com os meus pensamentos, brigando com os meus pensamentos. Então, o conflito faz parte da nossa experiência humana. Dentro da abordagem que a gente trabalha, a gente não vê o conflito como algo negativo e nem positivo, mas sim como parte da experiência humana. E a gente vai buscar ferramentas de lidar com o conflito de uma forma mais saudável. Então, dentro dessa perspectiva, todos nós somos, de certa forma, um mediador. Eu acho que tem um mito, principalmente aqui no Brasil, mas em outros países, de olhar o conflito ou o mediador como algo ligado ao direito ou algo ligado ao judiciário, né? Só que o conflito, todo dia nós vivemos infinitos conflitos. Na verdade, como pesquisadora de conflitos, mais de 95% dos nossos conflitos são transformados sem esforço, né? Sem que a gente faça algo assim. Isso é muito interessante observar. Então, o mediador e são várias abordagens dentro da mediação e dentro da visão do mediador. Tem abordagens mais prescritivas, que são tipo métodos assim, meio copy-paste, assim. Tem uma cartilha, você segue, aplica, aquilo pressupõe-se que dá certo. Dentro da forma com que a gente trabalha, o mediador ele é treinado em metodologias elicitivas. E essas metodologias elicitivas vai exigir um aprimoramento e um refinamento na postura, na conduta, no traquejo, digamos, do mediador. Por isso que a ciência contemplativa e esse movimento intrapessoal é muito importante dentro dessa abordagem. Então, o nosso agente de paz, ele refina essas habilidades. Então, um mediador, por exemplo, que já trabalha com várias ferramentas, quando ele passar por esse treinamento, ele vai adquirir muito mais habilidade de soft skills para lidar com os processos da mediação. Mas não necessariamente, respondendo a sua pergunta, o mediador é um agente de paz e um agente de paz é um mediador. Eu diria que o agente de paz é mais fácil ele ser naturalmente um mediador, mas talvez não dentro dessa abordagem convencional, digamos, que se tem conceitual sobre o que é um mediador. Séries, e dentro da sua fala, você estava falando, né? Esse conceito de paz que a gente tem, né? E às vezes eu acho também que existe uma certa ideia, assim, né? A grosso modo, assim, de que então os conflitos também eles têm que ser evitados a qualquer custo, né? Tipo, a gente um agente de paz, então é alguém que vai, né? Tipo, vai ajudar que não exista mais conflitos, né? Porque às vezes eu acho meio complicado que não haja conflitos, né? Eu acho que existem situações, por exemplo, de assimetrias muito grandes, no qual talvez um grupo tenha que se colocar e às vezes vai ter que se colocar de uma maneira um pouco mais enérgica mesmo. Então, como que fica essa questão do conflito? Eu acho que eu gosto dessa palavra, né? Você sempre traz assim, você não fala sobre resolução de conflito, você fala sobre transformação de conflito, né? Você podia falar para a gente um pouco mais sobre essa distinção entre resolver um conflito e transformá-lo? Sim, nessa tua fala tem alguns elementos, assim, primeiro tu coloca essa questão da paz, né? Eu acho que a palavra paz, de certa forma, ela está muito batida, digamos assim, né? As pessoas romantizaram muito a ideia de paz, né? Então, dentro dessa abordagem que a gente trabalha, ligada à ciência contemplativa, a paz, ela é uma palavra plástica. O que existe é um sujeito que a experiencia. Então, aonde que é que a paz se estabelece? Ela, como a palavra paz, ela é uma palavra plástica, ela é desprovida de sentido. Ela não tem um conceito, ela é desprovida, ela não tem uma qualidade inerente, né? A qualidade a ela é imputada pelo sujeito.
Então, esse é o primeiro ponto que dentro da academia, isso é uma disruptura, isso é revolucionário, né? Porque a tendência nossa é apontar para fora, é a gente buscar e dizer a paz a gente denomina as coisas, né? E dentro da abordagem que a gente trabalha, a gente vai começar de um olhar mais crítico, mais apreciativo. Quando eu digo crítico, não é crítico de assim, detonar, não, muito pelo contrário, crítico no sentido bem acadêmico mesmo, de cuidado, de investigação, né, com um olhar apreciativo da gente ir olhando as palavras. E dentro dessa abordagem, a paz, ela é experienciada através das relações. E a paz é o conflito também. Isso é muito chocante, porque alguns agentes de paz entram no nosso curso e eles pensam assim, ai, vai ser tudo tão suave, todo mundo tão iluminado, feliz. E são seres humanos, e eu acho que isso é a coisa mais linda. Quando a gente se reconhece como seres humanos e percebe que nós, como seres humanos, nós temos virtudes e desvirtudes, e que a gente falha, e é lindo falhar, é lindo cair, é lindo... e a gente vai vendo beleza nisso, e os conflitos que vão surgindo e emergindo das relações, a gente vai tentando acomodar, alargar o nosso coração para acolher esses conflitos, porque, na verdade, dentro dessa perspectiva, a gente tem várias formas de olhar, né? Tanto a paz quanto o conflito. Dentro dessa perspectiva, o conflito é como se fosse um nó, assim, sabe? Ficou preso, assim, uma coisa, é como um processo que eu não consegui digerir. Então, eu poderia dizer isso, né? E isso gera traumas e pode gerar várias outras questões. Então, assim, o ponto é como a gente fluir, né? A gente deixar as coisas, assim, esses canais e essa energia, essa fluidez do corpo, a fluidez da fala, a fluidez da mente, né? A gente não se identificar e não assim, achar que nós somos os nossos pensamentos, nós somos as nossas emoções, a gente investigar o que nós somos verdadeiramente. Então, quando a gente começa essas investigações através da ciência contemplativa, a gente começa a ter experiências de pazes, né? E essas experiências de pazes, elas não são românticas, elas são genuínas, elas são experiências de um serenar, né? E tu pode serenar no conflito. Infinitas vezes o conflito ele pode ser visto como um mapa para a gente observar o território, né? E o conflito ele pode nos dar certas direções para o nosso próprio caminho. Então é importante assim pontuar isso, né? E se somos 7, 8 bilhões de pessoas, nós somos 7, 8 bilhões de experiências de pazes 24 horas por dia se manifestando e se dissolvendo a cada instante, a cada relação que se tem. Então, não existe um conceito de paz. E isso que eu acho que é uma das coisas que me chamou muita atenção no mestrado da Cátedra de Paz da Unesco, porque a maior parte das abordagens é muito prescritiva e fixa. Paz já tem uma definição. E essa abordagem mais aberta, ela permite que eu experiencie a paz e eu consiga relatar o que é paz para mim em primeira pessoa. Porque se eu perguntar para ti, tu vai dizer, bom, paz é tal coisa. Mas se eu te perguntar daqui 10 minutos, talvez tu tenha outra percepção, porque você é outra pessoa. Então, isso é um ponto importante, assim, da questão do estudo dentro dessa abordagem, né, da paz. E a transformação de conflitos, como você trouxe, né, essa questão da resolução, eu não diria que a transformação de conflitos ela é um upgrade, assim, digamos, da resolução e da gestão de conflitos. Mas a transformação de conflitos ela é o que tem mais de ponta dentro do estudo do conflito. E aqui no Brasil também é muito recente. Eu vejo muitas pessoas falando, usando a palavra transformação de conflitos, porém eles não conseguem, eles não estudaram de onde isso surge, né? Isso é uma abordagem de John Paul Lederach, que ele é um professor emérito, catedrático da Universidade de Notre Dame, nos Estados Unidos, e ele fez muita pesquisa, né? Ele é uma pessoa muito cristã, e ele tem uma abordagem que ele incluiu esse aspecto do invisível, da espiritualidade. E ele diz o seguinte, que conflito não se resolve. Ele diz que nada se resolve, tudo se transforma. Ou seja,
eu tenho uma situação de um ponto A a um ponto B, certo? Do ponto A ao ponto B, se eu sair do ponto A e ir para o ponto B, aparentemente eu cheguei a algum lugar ou resolvi algo. E ele diz não, porque do encontro do ponto A ao ponto B vai gerar o ponto C ou o ponto D. Então a gente está em constante transformação. Então ele traz uma abordagem que, na minha concepção, é uma abordagem que vai mais ao encontro da realidade da vida, sabe? Assim. Então eu, como pesquisadora, é uma abordagem que para mim ela está mais condizente assim com a realidade que eu percebo da vida, que tudo está em constante transformação o tempo todo, né? E o mediador ou o agente de paz, dentro dessa perspectiva, ele vai apoiar as partes a transformar os seus conflitos. Esse mediador ou esse agente de paz, ele não é um ser neutro, um sujeito neutro. Ele faz parte daquele contexto. Então, tudo que ele traz, a biografia, os traumas, a história dele, né? Como ele está, ele oferece para aquele sistema, porque, de certa forma, nós, como seres humanos, a gente tem um sonar, né? Então, a gente sente. Às vezes está um clima meio pesado, assim, a gente sente, né? A gente tem naturalmente esse sonar. Então, por isso que exige esse treinamento desse mediador ou desse agente de paz para trabalhar suas ferramentas. Sério, você estava falando dessa questão de sair de um ponto A, chegar num ponto B. Será que você consegue trazer para a gente algum exemplo mais simples, assim, algum exemplo mais prático, assim, de uma tentativa de uma solução de conflito versus uma transformação desse conflito? Só para a gente conseguir. Sim, eu posso tentar aqui trazer para a gente. Mas isso a gente tem vários exemplos no dia a dia, né? Por exemplo, Uhum. eu vou colocar um exemplo para vocês verem a diferença entre resolução de conflitos ou gestão de conflitos, que é outra coisa, de transformação de conflitos. Eu tenho um carro, tá? E eu bati o meu carro em você. Dentro da gestão, solução de conflitos, eu vou chegar assim, Maurício, olha só, eu bati no teu carro, eu quero indenização, eu pago para ti, tá resolvido. Então, se eu paguei, tá resolvido. Na gestão e solução de conflitos, o foco é o material, ou seja, o carro. A gente não tá nem aí na nossa relação, né? O foco é o material, eu paguei, tá resolvido. Bem, na resolução de conflitos também tem um foco nesse material, mas se inclui um pouquinho alguns elementos. Então dá digamos, tem um pouquinho mais de abertura. Já na transformação de conflitos, o foco não é no carro. O foco é na relação entre eu e você. Por quê? Porque dentro das pesquisas, dentro dessa abordagem, se diz que mesmo que eu te dê o dinheiro e te pague a indenização, se eu não apoiar na transformação do comportamento envolvido naquela situação, você vai bater o carro em outras pessoas várias vezes. Então, enquanto não tiver essa mudança da consciência comportamental envolvida naquele ambiente conflituoso, você vai fazer aquilo diversas vezes. E isso é uma coisa incrível, por quê? Porque isso é prático e é real. Se a gente pegar isso e ver na nossa vida, né, para qualquer coisa, a gente toma uma decisão, né? Quando tu tem consciência daquilo, você muda. Então, dentro da transformação de conflitos, não é que o carro é menos importante. Esse não é o ponto, é o foco. O foco é cuidar aquela relação. E dentro do processo de mediação, dentro dessas abordagens, quando a gente vai mediar um conflito, a gente não vai com aquela perspectiva de que vai sair todo mundo se abraçando, sabe aquela coisa romântica que ao final, tipo assim, eu saí com sucesso. Isso é um mito dentro dessa abordagem, né? Pode ser que sim, pode ser que isso aconteça, né? Porém, isso daí não é, digamos, o objetivo. Às vezes, o mediador dentro dessa abordagem, o agente de paz, ele vai fazer infinitos encontros com essas partes. Às vezes os encontros vão eclodir falas não agradáveis, vai eclodir várias coisas. Então esse mediador ou esse agente de paz,
ele vai observar a narrativa do conflito, ou seja, a história sobre o carro. Ela bateu o carro em mim. Mas quando eu digo que ela bateu o carro em mim, não é bem o carro. Tem outras coisas no epicentro desse conflito. Então, dentro dessa abordagem da transformação, a gente não descarta a narrativa, mas a gente vai além da narrativa. A gente vai buscar o epicentro desse conflito. E aí vai abrindo várias coisas, né? Então, a gente vai trabalhando dessa forma. É muito bonito. Nossa, parece muito interessante mesmo. E eu acho muito legal que o tempo inteiro você está falando sobre essas duas, não sei se se a gente deveria chamar de duas vertentes separadas, né? Mas que é essa coisa o tempo inteiro, né? Dentro de um estudo mais acadêmico, mais da literatura, a gente tem isso, mas a gente tenta trazer isso para a prática também, que a gente tem que como que quase que trazer para o nosso corpo essa maneira de se colocar, né? Porque eu acho que isso é uma coisa que a gente fala bastante aqui também, né? De que muitas vezes os processos eles não são simplesmente cognitivos, né? A gente de maneira nenhuma está dizendo que a questão cognitiva não seja importante, mas entre muitas vezes a gente decidir uma coisa e realmente conseguir fazer ela é incrível, como parece que tem todo existe um abismo imenso, né? E eu vejo o tempo inteiro essa ênfase que você dá nessa necessidade da prática, de se colocar, de se perceber para conseguir ser um agente que consegue atuar de maneira adequada dentro de uma situação de conflito, né? Uhum. Eu diria assim, ó, que dentro das práticas contemplativas, a gente também, em algum momento, assim, dentro da jornada, né, algumas pessoas conseguem fazer algumas práticas que a gente chama de vipassana, né? E essas práticas, ela vai investigando a natureza dos fenômenos, vai investigando o que é corpo, o que é sensação, né? E vai investigando algumas coisas muito caras, assim, dentro da ciência contemplativa. E a gente vai percebendo, porque quando tu fala, né, que isso traz a ideia de corpo, o corpo, ele também é percebido através da mente, né? Então, existe sim um corpo, existe uma materialização, né? Assim como existe o mundo externo. A gente não pode se separar disso. Existe um corpo, existe matéria, existe um outro lá fora que elicita, a gente usa essa palavra, que elicita, né? Alguns gatilhos dentro de mim e que eu não sei lidar. E aquilo, pelo fato de eu não saber lidar, gera alguma tensão, gera um certo conflito. Então, a gente não pode descartar o mundo fenomênico, a gente não pode descartar o externo. Porém, quando eu internamente eu tenho todo esse trabalho, né, de percepção do que é o corpo, das sensações, que eu não sou o meu corpo também. Eu não sou as minhas emoções, né? Que eu habito nesse corpo, eu tenho... As emoções passam por mim, os pensamentos passam por mim. E a gente começa a ver isso, a gente se sente muito mais relaxado. E existem muitas pesquisas, Maurício, dentro do campo dos estudos de paz, que o mediador relaxado, ele impacta o sistema e ele ajuda na transformação do conflito. Então, por exemplo, mediadores que têm essa capacidade muito refinada, porque, assim, tu tomar a vida como caminho, você estar totalmente aberto e disponível para a vida. E aberto e disponível não quer dizer qualquer coisa rola, não. Tu tem um mapa, tu tem um direcionamento, né? Então, essas metodologias, elas são metodologias abertas e, ao mesmo tempo, elas têm um mapa muito específico de como você desbravar esse território, né? Que é amplo e vasto. Então, essa percepção do corpo, ele é fundamental também, né? Então, assim, quando a gente fala nesses estudos da mente, da consciência, né? A gente vai investigando tudo isso, os fenômenos, qual é a interdependência, como a narrativa do conflito e o epicentro eles se relacionam, como esse mundo fenomênico, como o mundo externo e o interno se relaciona, qual que é o encontro entre eles, né? E quando tu vai vendo a natureza dos fenômenos, a vaziez dos fenômenos e vendo que tudo isso surge e se dissolve, te dá uma serenidade, né? E esse mediador, eu gosto, eu vejo, sabe? Eu me sinto muito privilegiada de acompanhar muitos agentes de paz na transformação,
porque são muitas pessoas que têm uma carreira incrível, incrível, assim, de 20, 30 anos dentro do trabalho de conflito. Muitos promotores de justiça, pessoas operadoras do direito, pessoas lindas. E eu vejo a transformação deles e o abrir do coração e o quanto eles, ao final da jornada, se sentem mais íntegros, mais inteiros e mais serenos. E uma coisa que eu observo, mais humilde, né? Por quê? Porque quando a gente se coloca verdadeiramente diante da grandeza da vida, a gente vê que sim, a minha voz conta, sim, eu tenho um papel na vida muito importante. O meu caminhar é importante. Porém, eu não estou sozinha, esse é o primeiro ponto, né? A gente está amparado por uma rede infinita, compassiva de seres, senão a gente não estava aqui. E segundo, não depende de mim. Eu não vou transformar, eu não sou um transformador de conflitos. Eu sou um facilitador de processos dentro de uma transformação de conflitos. Então, te tira um peso muito grande de que você tem que, sabe? Então, eu acho que essas percepções da ciência contemplativa, do corpo, isso é muito importante. Não sei se eu respondi a tua... Desculpa. Eu acho que você vai entrando na segunda parte, então, né? Que você tá com esse programa de formação de um agente de paz com ênfase no equilíbrio emocional, né? Eu acho que você vem trazendo bastante essa necessidade, então, do agente de paz ter o equilíbrio emocional. E eu achei fantástico essa coisa que você traz, né? Que eu acho que vale não só pro agente de paz, mas eu creio que, né, alguém que está fazendo algo que importa tanto e que acredita tanto, isso fica ainda mais evidente, né, de você criar essa fusão cognitiva com o papel que você está desempenhando, né? Então, você conseguir fazer com que a pessoa tenha condições de mediar um conflito sem ter essa pressão de achar que caso aquilo falhe, né, caso aquilo não aconteça do jeito que ela tinha planejado, aquilo significa uma falha pessoal. E eu acho que isso não é só um agente de paz que tenha a ganhar com esse conhecimento, né, Séries? Eu acho que todos nós temos, em maior ou menor grau, esse tipo de talvez desse engano, né, na nossa vida, né? Se o meu relacionamento não der certo da maneira que eu achei que tinha que dar, nossa, alguém tem culpa, né? É sempre assim, né? A gente tem essa mania, né? Tipo, É verdade. E tu sabe, tu trouxe uma coisa assim que é muito, muito viva, né? O meu relacionamento não deu certo. Será que não deu certo? Eu sempre digo, deu muito certo, né? Só que não continuou, né? Deu certo naquele momento, deu certo para aquela situação, para aquele momento. Então, eu acho que tem muito mito sobre isso, né? E assim, dentro da abordagem do John Paul Lederach, e aí com a ciência contemplativa, isso fica muito mais evidente ainda e vivo dentro dessas formações que a gente trabalha, as falhas fazem parte do caminho. Porque o que acontece? As falhas, o desconforto, né? Porque a tendência é de a gente buscar sempre lugares, pessoas, situações que nos deixem super confortáveis, né? E o agente de paz, dentro dessa perspectiva, ele vai fazer uma jornada tão profunda, porque quem busca o tempo todo algo, ou quem busca o tempo todo o conforto, é o próprio ego. E a gente busca também não é descartar o ego, é a gente trabalhar hand in hand, trabalhar juntos com ele, sabe? Então, assim, é a gente dizer, agora eu vou, né, chega, entendeu? Não ser dominado por esse processo. Então, eu percebo, assim, que a gente já teve, Maurício, dentro dessas formações, políticos, advogados, médicos, psicólogos, psiquiatras, pais, mães, artistas, músicos, o que mais? A gente já teve, assim,
diplomatas, o Jackson, que tu conhece, que é nosso grande amigo. Então, a gente já teve várias pessoas de várias áreas dos saberes que gostariam, que passaram por essa formação. Então, eu fico pensando, tu imagina um médico agente de paz, a lindeza que é. E isso a gente tem relatos, Maurício. Porque quando Uhum. mudou o jeito dele tratar as pessoas, mudou o jeito dele ver a medicina, mudou o jeito dele se relacionar com ele, né? Um político, a gente tem uma pessoa um deputado federal que passou pelo nosso programa, criou vários projetos de cultura de paz, né? A gente já teve advogados que se formaram e fizeram essa formação e acabaram entrando até em crise, dizendo, nossa, isso está na contramão, né? A minha profissão está na contramão daquilo que hoje eu acredito. Então, assim, é uma jornada muito bonita, sabe? A Annelise, né, a nossa médica do grupo da Casa Caruna, tá aqui, né, nos comentários. Eu. Então, conta um pouco assim pra gente, pra Anne também, né? Como é essa coisa, então? Porque eu, pessoalmente, assim, eu não pensaria num médico fazendo uma formação de agente de paz, assim, né? Como é o, essa atuação de um agente, de um médico com essa abordagem de um agente de paz? O Sim. que um médico busca nesse momento, assim? Tu sabe, assim, com relação à medicina, eu tenho algumas ideias, né? Porque eu convivi com alguns médicos que fizeram a nossa formação. E uma das coisas que eu percebi é que geralmente os médicos lidam com o conflito o tempo todo. O conflito da dor, o conflito da doença, o conflito da família, emoções. Então, digamos, é um pacote maravilhoso, né? Então, assim, o que Uhum. eu acho que um agente de paz, dentro da nossa perspectiva, pode contribuir para o médico? O médico talvez se tornar. Geralmente, o médico em si, pelo ofício da profissão, ele já é muito humano, porque ele está lidando com o sofrimento humano. Então, o coração dele é aberto, né? A maior parte, assim, Uhum. acaba todo esse direcionamento. Mas eu acho que um médico, pelo que eu percebi quando a gente teve essa médica que fez a formação, nós tivemos uma psicóloga da Fiocruz e uma médica do Rio de Janeiro, maravilhosas as duas. E, e eu percebi depois nos relatos delas que elas conseguiram lidar melhor, com mais abertura, com mais ferramentas de acolher aquelas pessoas, às vezes dizer não, de ter postura, né? E de ter formas de se relacionar não só num campo de ferramenta, mas num campo do olhar, do campo do serenar, porque eu acho que existem muitas áreas da medicina que são áreas muito difíceis. Eu admiro muito os médicos, porque eles lidam com coisas muito difíceis, né? Tem umas áreas muito mais do que outras. Então, eles lidam com o sofrimento humano, assim, em carne viva, né? Então, quando ele tem esse preparo, né, de abrir o coração e permitir que esse coração em carne viva floresça, né, ele se torna um médico agente de paz, assim. E esse médico, ele vai ser mais feliz, porque ele vai estar mais conectado com ele vai ser afetado, porque ele tem o coração em carne viva, né? Tem um poema de um professor dentro da ciência contemplativa que no coração da tristeza, que eu amo, e que diz assim, que o nosso coração ele fica tão em carne viva, que esse deveria ser o nosso caminho, que um pequeno mosquito, se pousasse, a gente pudesse sentir. Então, eu vejo muito assim a profissão do médico, muito assim, principalmente quem lida muito diretamente com sofrimento, né? Nossa, Séries, maravilhosa essa sua fala, assim, né? Tipo, muito esclarecedora mesmo, assim, né? Tipo, ai, sua mãe maravilhosa, você teve a quem puxar, né? Sua mãe falando, sou mãe desse ser tão lindo. Oh. E aí, nossa, Séries, isso é tão bonito, né? Porque realmente, né, a gente conversa bastante, né? A Anne,
ela trabalha, né, uma geriatra que trabalha com cuidados paliativos, né? E aí eu acho que fica muito claro isso que você estava falando, né, sobre como você aborda isso, né? Porque a pessoa, né, como você vai tentar, como que você aborda o tratamento dessa pessoa que está ali no, dentro do processo de cuidados paliativos, né? Porque dependendo da abordagem que você tiver, você vai trazer e é muito interessante isso, né? A Annelise fala bastante disso, assim, olha, não sou eu, é uma equipe, né? A gente tá em diversas pessoas ali. E a maneira com que você se aproxima, né? Que você aborda o cuidado daquela pessoa, vai mudar tudo, né? Porque se tem um grupo de pessoas abordando aquilo dentro de uma perspectiva mais serena, mais calma, Sim. de buscar ajuda. Agora, se vai naquela perspectiva de tipo, nós estamos em luta contra a dor, É, estamos em luta contra a doença, né? Como se exato. pudesse ser possível vencer, né? Porque é a única certeza que a gente tem, né? Uma hora a gente vai morrer, É, né? Não dá pra, não, vai ser impossível vencer sempre, né? Vencer. e assim, eu acho que isso vale para tudo na vida, sabe, Maurício? É esse mito que a gente está envolto, assim, de que precisamos vencer. O que é isso, né? Assim, e dentro dessa abordagem, cada falha é uma grande vitória. Porque a cada falha eu tenho uma oportunidade de refazer o caminho, de olhar, né? Porque se a gente pode perceber, quando a gente tem um conflito, a gente para, né? Se tudo tá bem, a gente está assim, super excitado, anda e vai, né? Agora, quando tem uma coisa, a gente para. Então, eu acho fundamental. E assim, minha mãezinha que tá aí, e eu quero assim fazer uma fala que a minha mãe é uma agente de saúde também, então, e o meu pai é advogado, então assim, eu digo, eu tive o privilégio de crescer numa família que desde pequena eu vi o meu pai e a minha mãe sempre doando, servindo o outro, né? E quando eu fui em busca de quem eu sou ou de quem eu acho que sou, que eu ainda continuo nessa busca, nesse olhar, né? Eu me inspirei muito neles, né? De servir. Então eu acho que o agente de paz, e fazendo essa conexão, ele é aquele ser que realmente está disposto a fazer uma jornada profunda, não descartando o mundo fenomênico, estudando ferramentas maravilhosas disponíveis e, ao mesmo tempo, fazendo a sua jornada profunda, bem feita, com muita qualidade interna, juntando esses dois mundos para quê? Para servir, né? Então, assim, não existe nada que é nosso. Isso é uma certeza que eu tenho, né? Como você falou, né, que a Annelise, né, ela trabalha com cuidados paliativos e assim, a gente daqui a pouco se vai, a vida é rápida. A gente não pode esquecer disso. Então, eu falo todo dia que eu acordo, eu penso assim, que a minha vida seja significativa. E todo dia que eu, antes de dormir, de fazer minha prática, eu penso, hoje meu dia foi significativo? Foi. Então, assim, é como você. E isso eu acho que é muito importante para o agente de paz. Eu falo muito no nosso programa e nas nossas formações. Porque o agente de paz, ele é aquele que estuda, investiga, mas para quê? Não é para ele. Ele faz tudo isso para colocar a serviço da humanidade. E quando eu falo a serviço da humanidade, não é assim dentro dessa visão romântica, né? De doar, 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 fazer, fazer. Não. É você ir dando um passo e observando como o mundo se move, dando outro passo, se movimenta, observando como o mundo se move. E para ter isso, a gente precisa de refinamento. A gente precisa parar, a gente precisa se olhar, a gente precisa respirar, né? E eu acho que isso é a coisa mais importante para um agente de paz. E isso, imagina, é maravilhoso para médicos, juízes, promotores, né? A gente tem um caso de um promotor de justiça maravilhoso, que eu amo de paixão, que ele fez o programa e no primeiro semestre ele voltou para fazer uma audiência e a juíza chamou ele ao final da audiência e perguntou, doutor, o senhor está bem? Daí ele perguntou, por quê?
você está muito diferente, você falando, né, calmamente, tendo compaixão pelas partes e trazendo uma outra abordagem dele. Ah, estou fazendo um curso da Cátedra de Paz da Unesco sobre paz. E às vezes ele disse assim, avisa para quem montou que funciona. E assim, Nossa, que alegria ouvir isso uma daí, coisa Maurício, dessas, né? eu fico muito feliz porque isso é uma sementinha. Eu não tenho grandes objetivos na minha vida, de verdade. Eu não tenho objetivo de ser famosa, eu não tenho objetivo de ser conhecida. Eu tenho o objetivo de cada dia a minha vida ser significativa. Esse é o meu objetivo. E se eu consigo fazer da minha vida significativa servindo aos meus professores e servindo, né, a um propósito muito maior do que eu mesma, nossa, é o ouro. E vendo outras pessoas partilhando desse sonho e colocando as suas vidas a serviço, eu te digo, tá lindo o movimento aqui no Brasil dessas formações. Tem juízes com, então isso impacta, são impactos invisíveis, decidindo, fazendo decisões mais conscientes, promotores e, enfim. E você estava falando da formação, dessa mudança num primeiro semestre. Eu acredito que tem outro ponto também, né? Que uma mudança dessa não dá para ser feita exatamente do dia para a noite, né? É necessário um tempo também para isso tudo decantar, né? Tanta coisa diferente, essa maneira. Eu vejo você falando, e eu imagino que para a pessoa seguir buscando, querendo se aprofundar e ler, né, lendo e praticando essas coisas todas, eu acho que para ela trilhar esse caminho até o fim, também é necessário ter muito claro qual é a motivação dela, né? Sim. O processo, ninguém vira um agente de paz do dia para a noite. E eu gosto de pensar que a gente é um ser unfolding, né? Cheio de desdobramentos. Eu não gosto de pensar que existe um estado fixo e definitivo para nada, né? E isso é a ideia da transformação de conflitos. Não tem uma resolução, não tem um estado definitivo. E isso daí também vale para nós como seres humanos e nós como agentes de paz. Então você se torna um agente de paz para sempre, é constante. A cada relação que você descompensa, falha, não tem habilidade, sem culpa, relaxa, solta e retoma o foco, né? E tenta refazer o caminho. Então, é um processo de um constante. Eu acho que as formações e o curso que a gente oferece, ele é uma boa plataforma. Ele é, digamos assim, é como tu botar no soro, sabe? Na veia, assim, um ano tu fica botando aquilo na veia. E eu te digo que, assim, a maior parte dos alunos, eles aproveitam, sabe? Essa oportunidade. Porque eles começam a ver que a vida é curta, que a gente tem pouco tempo para fazer muitas coisas e tornar a nossa vida significativa. Mas é um contínuo, né? A gente dá esse apoio depois da formação, a gente mantém uma comunidade. Então, muitos dos nossos alunos acabam se tornando parte da coordenação. Você é professor, né, da pós também. Super te agradeço a tua generosidade também de apoiar. E então eles continuam se mantendo nessa. E é uma forma, depois que eles viram parte, os alunos viram coordenação, eles veem os bastidores, né? Coisas que o mundo na frente, quando está tudo prontinho, o curso, eles não têm noção. E eles têm a possibilidade de continuar praticando esse olhar apreciativo, a transformação de conflitos entre eles. E então é lindo, é uma prática constante. A gente não perde uma oportunidade de praticar. Mas o curso, a duração dele é de 2 anos, né? Ele tá, a gente reestruturou ele para Ah, agora na pandemia, ele está 1 ano, 12 meses e ele é à distância. Então, qualquer pessoa do mundo todo pode fazer. Já tem um aluno do México, tem um aluno da Europa que vai fazer também. E ele tem tradução simultânea. Vem professores maravilhosos. A Lama Elizabeth vai dar
sobre a interdependência, o Maurício vai dar sobre equilíbrio emocional, ele e Elisa, a Denise Cato também vai falar sobre interser, eu e o Flávio, meu companheiro, a gente vai dar algumas práticas contemplativas e contextualizar em mini retiro. Depois vem professores da Cátedra de Paz da Unesco, de várias partes do mundo, então tá bem lindo o programa. Ele é 12 meses. E são 12 meses com encontros a cada quanto tempo? É só finais de semana, começa em março, eu não Uhum. lembro a data, mas está no nosso site, mas eu acho que é lá pelo dia 15 de março, e é sexta tarde, sábado e domingo. São 5 finais de semana em março e pegam o comecinho de abril, e depois são 5 finais de semana em junho. E aí, nos entremeios, tem uma plataforma Moodle que a gente faz acompanhamento e o desenvolvimento acadêmico pautado em pesquisa em primeira pessoa também. A gente trabalha bastante com o método do Varela e a escrita incorporada de Rosemary Anderson, que são métodos acadêmicos, científicos que a gente desconhece, né? De escrita em primeira pessoa. Então ele continua com o formato de agrupar, né, ainda que seja nos fins de semana, cinco fins de semana na sequência, daí dá um tempo para a pessoa digerir aquilo, segue com acompanhamento, depois volta, faz mais um período, e aí para finalizar tem um TCC também, por se tratar de uma pós-graduação, né? Uhum. E o Mas TCC, que traz essa coisa do primeira pessoa, né? sim, a gente junta, a escrita é em primeira pessoa, mas eles fazem várias, é muito lindo, por exemplo, nós já tivemos alunos que fizeram a pesquisa da ligação da transformação de conflitos com o ritual do chá japonês, por exemplo, e o quanto o aspecto daquele ritual, ele é um ritual que apoia nos movimentos de paz e os conflitos envolvidos naquelas famílias que fazem o ritual do chá, como os conflitos são transformados através desse ritual. Então, assim, a justiça restaurativa também tem muitos trabalhos de conclusão de cursos, assim, fenomenais, assim, pérolas, sabe? Que acabam emergindo. E cada aluno, agente de paz cursando, ele vai ao longo da jornada dele escolher o tema dele, o que mais ele gostaria de aprofundar dentro de tudo que ele recebeu da pós-graduação, né? E ele aprofunda e tem um acompanhamento de facilitadores também. Conforme a gente vai chegando aqui para os momentos finais, eu queria fazer um pedido para você falar um pouco mais para a gente sobre essa junção de métodos de incorporação, né, que vem do Varela, com uma escrita em primeira pessoa. Você podia contar para a gente um pouquinho mais? Nossa, isso daí é tema para a próxima live, Maurício. Não, mas dá pelo menos um spoiler pra Um gente. spoiler, né? Então, existe uma pesquisadora que se chama Rosemary Anderson, ela é emérita da Sophia University, então ela é uma pessoa, assim, dentro da psicologia transpessoal, ela é, digamos assim, a pessoa mais referência, né? E ela tem vários métodos de pesquisa pautado na pesquisa em primeira pessoa. Então, ela tem vários, assim, a gente pode usar vários métodos que ela desenvolveu. E são pesquisas pautadas também em sabedoria indígenas, e são métodos acadêmicos que a gente diz assim, ó, quando eu tomei contato, eu disse, gente, eu nunca ouvi falar nisso. Aqui no Brasil eu não vejo as pessoas falarem. E fora do Brasil, nos Estados Unidos e na Europa, tu vê as faculdades bebendo desses métodos, né? Então, a gente trouxe dentro do trabalho acadêmico, a gente utiliza a ideia do eu virtual do Varela, a gente usa um pouquinho da fenomenologia, né? E alguns aspectos do trabalho dele. E a escrita em primeira pessoa de Rosemary Anderson também. Então, ela vai trabalhar essa questão, o nome do método é escrita incorporada, embodied language,
mas tem um método bem certinho que a gente segue. Tu vai incluindo os sentimentos, tu vai incluindo as percepções do corpo. Porém, a gente fez não é um twist, mas a gente botou um elemento, né, dentro dessa estrutura. Como a gente tem esse foco da pedagogia contemplativa, da ciência contemplativa e dessa ideia do eu virtual do Varela, que é uma ideia muito incrível, né? Nem vou trabalhar muito isso, mas é essa rede, né, de identitária. E o que a gente fala para os alunos? Escreve em primeira pessoa, então você traz, né, as sensações e aquilo que o corpo também está experienciando, porém observa que ao experienciar a coisa já muda. Então, quando você está experienciando, então, quando eles estão escrevendo, eles já têm a consciência que eles estão escrevendo algo que já passou. Isso é tão linda, essa percepção, Maurício, sabe? Eles começam a escrever e às vezes eles entram até em conflito por causa disso. Ai, como é que eu vou? Eu vou escrever sempre, todo momento. E aí a gente trabalha a gentileza consigo também. Ou seja, repousa, escreve sobre algo que passou. Não precisa buscar uma perfeição de estar sempre num movimento. A gente vai trabalhando vários elementos, assim, através... E é uma escrita muito transformativa, muito transformativa. Todo o método, então, tanto as aulas quanto o processo de escrita, ele está a serviço da transformação verdadeira, da base que olha o fenômeno do agente de paz. Só tem essas metodologias para esse fim. É uma transformação, né, interna, mas visando a relação com o outro, então, né? Porque eu acho que às vezes também tem essa outra visão, né, de que quando a gente começa a fazer alguma coisa muito interna, como algumas práticas contemplativas, como que as pessoas por vezes se afastam do mundo, né, querem encontrar esse lugar de paz perfeita dentro e parece que não se importar. E vocês estão fazendo o oposto, né? Você está trazendo toda essa metodologia para deixar muito claro que é para trabalhar com as relações, né? Sim. Acho muito bonito isso, né? Dentro da nossa perspectiva, e principalmente a Lama Elizabeth, que ela traz a ideia do caminho do meio, né? A ideia da interdependência, que eu digamos, se tu me perguntar o que é o coração do programa, essa ideia da interdependência. E interdependência não é uma conexão, a interdependência ela tem várias nuances, é algo muito profundo, né? Então, como agentes de paz, dentro dessa perspectiva, a gente vai né? A gente vai direcionar nossa mente para o seu melhor estado, que é o que? Uma mente curiosa, uma mente aberta, uma mente investigativa, né? E a partir disso, nós como agentes de paz, a gente vai investigando as infinitas verdades do outro, a realidade do outro, e vai vendo que tudo isso é um manancial, é um banquete, né? Então a gente começa a se tornar mais... Isso apoia a gente a ser mais humilde, ver que a gente é peça fundamental na vida, porém a vida se faz através de mim. E eu me faço junto com a vida. Então, é um movimento constante, é uma dança. Então, esse aspecto do interno e do externo, eu gosto muito de pensar, né? Eu tenho a boa fortuna de ter a Lama Elizabeth como minha professora, muito próxima, e tenho assim, uma boa fortuna mesmo, agradeço por isso, é de olhar a interdependência entre as coisas, ou seja, não tem dentro e fora. Existe um mundo interno, que a gente vai para aquele lugar, existe o mundo externo, mas o ponto, qual é o ponto de intersecção entre isso? Então, o agente de paz dentro dessa perspectiva que a gente trabalha é de dizer assim, vamos trabalhar as questões intrapessoais, vamos trabalhar os métodos intrapessoais, vamos trabalhar os métodos interpessoais também, ou seja, dentro e fora. Para quê? Para servir. É para a gente, quando a gente se levanta, ou sai da sala de aula, ou sai do curso, para a gente conseguir nos relacionarmos de forma mais saudável, aberta, conosco e com todas as nossas relações. E isso impacta.
impacta de uma forma assim impressionante, sabe? Então, essa ideia também dessa, digamos, dessa visão dualista entre eu, Ceres, como pessoa e eu, Ceres, como profissional, isso é uma ilusão, porque na verdade tudo dentro dessas ferramentas e do programa se dissolve. Por quê? Porque se eu estou bem como Ceres e trabalho a minha serenidade, eu vou impactar no meu trabalho, eu vou impactar na forma com que eu vou mediar, a forma com que eu vou me relacionar, a forma com que eu vou atender os meus clientes. Então não existe essa separatividade. Então isso daí é uma prova que só há interdependência entre as coisas, né? E a gente vai focar nessa interdependência. Então, como eu consigo, né, me trabalhar para quê? Não é para mim. A gente diz no curso, né? A gente se trabalha para a gente conseguir ter relações mais saudáveis com a nossa própria mente, com o nosso próprio corpo, com as nossas emoções, né? E isso vai impactar no mundo fenomênico, vai impactar nas minhas relações, né? Então, eu vejo isso na prática, sabe? Na minha própria vida, minha prática pessoal. Ai, Séries, que gostoso. Eu queria ficar aqui conversando com você, mas mais algumas horas. A gente tem papo para mais muitas lives ainda. Ah, Sim. eu queria agradecer demais assim a sua disponibilidade de estar aqui com a gente hoje. Agradecer a todos e todas que participaram agora ao vivo com a gente, que vão assistir a gente depois. E eu gostaria de deixar esse momento também para você fazer suas considerações finais, falar mais quiser falar mais sobre alguma coisa sobre o curso também, alguma coisa que eu não tenha perguntado, que você acha que vale a pena a gente conversar agora, Eu falar quero um pouco, né? agradecer, Maurício, a tua bondade, generosidade. E eu falei para o Maurício, eu gostaria de compartilhar com todos vocês. Eu sou um pouco tímida assim para fazer live. E eu não aceito, assim, eu recebo alguns convites e eu fiz só uma live na minha vida até hoje. Mas assim, para o Maurício eu não consegui dizer não, sabe? Porque eu me sinto à vontade. Então, assim, como a gente tá, que nem a gente estava pouco tempo atrás na fogueira, juntos com amigos, né? Então, eu me sinto muito à vontade. Eu tenho um apreço e um carinho muito grande por ti, né? Pela tua disponibilidade de apoiar a pós-graduação. Então, isso para mim é muito caro, né? As relações são caras. E talvez assim, as considerações finais seria assim: todos nós somos agentes de paz de uma certa forma, né? Cada um do seu modo. E todos nós podemos nos treinarmos cada vez mais para a gente ir expandindo isso, né? Então, a minha missão, né, de vida e a minha vocação dentro do trabalho do Leda, que ele fala, né, a vocação, ele é de ir trazendo esse tipo de formação, porque é muito bonito quando a gente percebe que os padrões destrutivos, eles não são quem nós somos. A gente pode ter um olhar apreciativo, a gente pode ter uma vida mais serena, a gente pode lidar com os pensamentos, com as emoções de uma forma mais saudável. E isso daí, não tem preço, né? Então, a jornada mais profunda que se faz na vida é a jornada de se conhecer, né? E quando eu me conheço, eu vejo que eu não me conheço. E quando eu faço esse processo, acontece uma magia de olhar para o outro e a gente ter essa compaixão de ver que está todo mundo no mesmo barco, está todo mundo sofrendo, cada um do seu jeito, né? Está todo mundo em busca de uma direção que é de buscar essa felicidade genuína, né? E a gente passa a ter uma sensação mais de humanidade compartilhada. E eu acho que o agente de paz, ele tem essa missão, sabe? Essa não é de carregar uma bandeira, mas é de fazer uma jornada profunda. E quando você faz uma jornada profunda, você impacta. Não tem jeito, né? Então, sigamos valentes nesse caminho
E quem quiser mais informações sobre a pós-graduação pode, as inscrições estão abertas, a gente já tem muita gente inscrita, porque é pela primeira vez desde 2015 que o programa é EAD, né, com os professores maravilhosos dos Estados Unidos, da Europa. Quem quiser se inscrever pode se inscrever, ainda tem vagas, tem condições especiais até o dia 20 de dezembro, né, que é o primeiro lote, o valor está bem legal, parcelado. Se tu tiver dificuldade financeira, pode entrar em contato com a gente tenta acomodar todas as necessidades, faz parte do nosso processo, o máximo que a gente consegue também. E é isso. Eu agradeço a você, a Casa Caruna, né? Amo vocês, amo a Aline. A Anelise eu não conheço, mas depois passa o meu WhatsApp se ela quiser. Eu quero bater um papo, ouvir a história dela. E agradeço a todo mundo que está aqui, a minha mamãe, que estava aqui prestigiando. A minha primeira Ah, eu mestra agradeço demais. amorosa. Essa foi amorosa. Nossa, eu quero agradecer demais a sua presença aqui. Eu espero que essa seja a primeira de algumas, porque é uma delícia sempre estar junto com você, né? E eu acho que muito para além das palavras, assim, né? Eu acho que é muito gostoso conversar com você e sentir a verdade que existe nessas coisas que você está falando, né? Porque é muito perceptível para gente que está conversando com você, perceber essa transformação, né? Essa verdade de que há uma transformação possível, né? Então você exala muito você mostra essa possibilidade pra gente, assim, eu só tenho a agradecer e a gente segue juntos, então, muito obrigado. Obrigada, Tchau, gente. Boa tchau. noite.